Mulan é, sem exagero, uma das figuras mais poderosas que a Disney já colocou na tela. Não por magia, não por coroa, mas por atitude. Enquanto outras personagens dos clássicos esperavam resgate, Mulan partiu para a guerra, cortou o cabelo, enganou um exército inteiro e virou heroína nacional. E quando o filme acaba com ela voltando para casa, recebendo o respeito do imperador e sendo acolhida pelo pai, a gente sente que está tudo certo, que terminou onde precisava terminar. Mas não terminou. O que muita gente não sabe ou simplesmente prefere esquecer é que a Disney lançou sim uma continuação dessa história, um segundo capítulo que pouca gente viu e que entre os que viram, muita gente torceu o nariz. Mulan 2 saiu direto para vídeo, sem cinema, sem alarde, e talvez por isso tenha passado tão batido esse filme. Mas ele existe, tem começo, tem meio, tem fim e adiciona uma nova camada ao universo dessa personagem. Só que essa camada é bem diferente do que a gente vê no primeiro filme. Esse segundo filme começa só um mês depois do final do primeiro. Não tem um salto no tempo tão gigantesco, não tem grandes mudanças de cenário. A Mulan, ela continua ali, reconhecida, respeitada, mas ainda tentando se encaixar num mundo que não estava pronto para alguém como ela. O Shang, que passou o primeiro filme inteiro entre o respeito profissional e o interesse mal resolvido, finalmente toma uma atitude. Ele pede ela em casamento. É fofo? É. É rápido? Bastante. Mas considerando tudo que eles passaram juntos, até faz sentido esse desejo de começar algo novo de uma forma intensa. E também, na época, era muito rápido, né? A união de um casal, tanto que tinha casamentos arranjados. Só que antes mesmo de pensarem em festas ou cerimônia, o imperador surge com uma missão diplomática. As 3 filhas dele precisam ser levadas até um reino vizinho, onde irão se casar com um príncipe desconhecido. É um acordo estratégico selado para evitar guerra. E claro, quem ele escolhe para liderar essa missão? Mulan e Shang. Uma viagem longa, cheia de responsabilidade, e eles não vão sozinhos. Os 3 soldados que a gente já conhece muito bem, o Ling, o Yao e o Xingpu, também vão junto, formando aquele grupo que já tem química de sobra. E além deles, vão também o Grilo e o Mushu. E é aí que as coisas começam a sair do controle. No primeiro filme, o Mushu era engraçado, atrapalhado, mas com o coração no lugar. Ele queria provar que merecia confiança. Também ele destruiu o dragão guerreiro, então ele foi meio que forçado a ajudar a Mulan e acabou se tornando um aliado bem valioso. Só que aqui ele vira o centro de um conflito que nem parece que pertence ao mesmo universo. Mushu descobre que se a Mulan se casar, ele perde o cargo de guardião, porque os rituais da família passam a ser responsabilidade dos ancestrais do Shang. E ele, desesperado para não perder o lugar que tanto lutou para conquistar, resolve sabotar o relacionamento dos dois. Isso mesmo, ele passa boa parte do filme tentando fazer o casal brigar, e não com planos geniais, com armadilhas bobas, mentiras forçadas e situações que vão minando realmente a relação dos dois. Enquanto tudo isso tá acontecendo, no meio dessa viagem, outra trama se desenvolve. As 3 princesas que parecem aceitar calmamente o destino do casamento arranjado, começam a mostrar a personalidade delas. Elas são jovens, inteligentes e sentem na pele o peso de nunca poder escolher nada por si mesmas. E é aí que vem o inesperado. Elas se apaixonam pelos 3 soldados, e não é um amor instantâneo, estilo Disney tradicional, são interações cheias de humor, gestos pequenos, uma construção de afeto, até que rápido, né? Afinal é um filme de 1h30, mas é leve, é engraçado e também é muito mais aceitável do que muitos romances que a gente já viu por aí. E a Mulan, ela observa tudo isso e não consegue ficar neutra. Afinal, ela mesma já passou por algo parecido. Se tivesse seguido o que esperavam dela, ela nunca teria vivido o que viveu. Então ela incentiva as princesas a escutarem o próprio coração, a decidirem por si
mesmas. E uma delas resolve colocar isso por escrito. Manda uma carta pro pai dizendo que não vai seguir com o casamento e que vai fugir com o rapaz por quem se apaixonou. Só que na carta ela usa exatamente a mesma frase que a Mulan tinha dito antes pra ela. Você tem um dever com seu coração. Vale lembrar que a Mulan ela utiliza essa frase praticamente durante o filme todo. Então o Shang, ele sabe que essa frase é dela. Então o Shang ele consegue acidentalmente ver essa carta que não iria ser entregue, mas ele lê a carta e tudo desmorona. Para ele, parece que a Mulan manipulou as meninas, que colocou em risco uma missão diplomática por causa de uma ideia romântica. E como ele é um cara de disciplina, obediência, honra militar, isso vira um choque de valores. Eles brigam e feio, até porque, por conta do Mushu, eles realmente estavam trocando farpas anteriormente, por conta realmente que o Mushu ele conseguiu fazer eles brigarem. Mas nessa hora, dá pra gente entender os dois lados. O Shang, ele tem uma visão rígida do que é dever. A Mulan, ela já aprendeu que obedecer sem pensar pode custar caro. Nenhum está completamente certo ou errado. É uma colisão entre dois jeitos diferentes de ver o mundo. Nisso, eles já decidem cada um ir pro seu lado. E no caminho para levar as princesas até esse reino, eles acabam enfrentando uma armadilha. E vem uma sequência tensa em que o Shang ele acaba caindo de um penhasco. Então todo mundo acaba achando que ele morreu. A Mulan ela fica devastada, mesmo que eles tinham terminado, né, o noivado. Nesse momento ela já ficou sabendo que tudo foi basicamente plano do Mushu, mas não deu tempo de pedir desculpa, não deu tempo de conversar com o Shang. Então, ela vendo a morte dele, ela ficou muito arrasada. Então, ela resolve terminar a missão de qualquer forma. Só que em vez de convencer as princesas a obedecer, ela faz o impensável. Ela se oferece para se casar com o príncipe do outro reino. Isso mesmo, ela abre mão do próprio futuro para evitar a guerra. E mesmo sem ser uma princesa, o outro reino aceita, afinal ela é a heroína que salvou a China, então tinha um peso muito maior do que princesas, porque o nome da Mulan é extremamente conhecido. E como ela perdeu o Shang, ela não via mais futuro, e como ele queria que terminasse a missão, foi o que ela fez, mas também seguindo o dever com o coração dela, que foi deixar as princesas com os soldados. E no momento do casamento, na cerimônia, tudo muda porque o Shang ele reaparece, obviamente ele não morreu. Ele descobre o que aconteceu e tenta impedir a cerimônia. Mas quem realmente muda o rumo da história é o Mushu, e mais que certo, ele finalmente entende a besteira que ele fez, e ele aparece disfarçado como uma entidade poderosa e ameaça o outro rei e exige que os casamentos arranjados sejam cancelados. E isso realmente funciona, porque o rei fica realmente com medo e acredita. E as princesas elas ficam com quem elas realmente amam. A Mulan e o Shang se reconciliam, obviamente, e num acordo inesperado, os dois resolvem juntar os templos familiares. Assim, o Mushu continua como guardião. Todo mundo ganha. Fim. Esse é o filme. Mas aí vem a parte que realmente divide opiniões. O valor dessa continuação. Muita gente que deu play nesse filme sem saber o que esperava, saiu com aquela sensação de perdi tempo. E não é pouca gente não. Para muitos esse segundo capítulo parece um retrocesso, quase uma paródia da própria história original. Tudo porque ele não tem a mesma pegada do primeiro. Não tem cenas de guerra, não tem estratégia militar, não tem aquela energia de urgência que faz o primeiro filme correr como uma avalanche. A comparação é inevitável e injusta também na real. O primeiro é sobre superação, sacrifício e honra. E esse segundo é sobre relacionamento, sentimento, escolha pessoal. Só que para quem queria ver a Mulan de armadura fazendo o impossível, essa mudança de foco soa como um banho de água fria. Parece que tiraram a força dela e colocaram no lugar um monte de conflitos de casal, situações bobas provocadas por um dragão ciumento e piadas que nem sempre funcionam o tempo inteiro. A galera sente que o impacto sumiu, que a história perdeu peso e por isso a sensação de perda de tempo se espalhou muito. Mas também tem outro lado da moeda, e é aí que o filme tenta se justificar. Em vez de repetir o que já deu certo, ele tenta mostrar o depois. O e agora?
depois do final feliz. Mostra que manter um relacionamento exige mais do que heroísmo em campo. Exige paciência, escuta, jogo de cintura. Mostra que conflitos não vêm só de força, mas também de dentro. E se olhar por esse ângulo, a proposta não é ruim. Só que não é o que muita gente queria ver. E o maior problema, sem dúvida, nisso tudo, pelo menos na minha opinião, é o próprio Mushu. O comportamento dele não faz sentido dentro do universo que já conhecemos. Parece forçado e até muitas vezes um pouco infantil. E a quantidade de tempo de tela que ele recebe tira o espaço de conflitos mais interessantes. Fora isso, o filme tem poucos momentos musicais marcantes. Não tem uma nova Minha Imagem, não tem uma nova Homem Ser, ou Pra Quem Voltar, não tem músicas tão uau assim. Mas a canção das Três Princesas é bem interessante. Na verdade, elas por si só são bem interessantes. Elas são bem construídas e isso é um ponto realmente, pelo menos pra mim, positivo, porque a gente simpatiza com elas imediatamente. Principalmente a Ting Ting. Uma coisa que eu gostei tanto dela foi essa sacada genial de fazer com que ela fosse uma pessoa extremamente fria e que nunca iria ligar pro Ling, né? Até que no final a gente descobre que ela tampava o seu rosto, não porque ela não queria ouvir o Ling falando, mas sim porque ela tinha uma risada muito feia, muito escandalosa, e ela achava ele bastante engraçado. Então os três casais, eles meio que se complementavam. E o que eu também acho muito legal é a música dos soldados lá do primeiro filme, que eles descrevem mulheres ideais. E nesse segundo filme, eles realmente conseguem aquilo que eles realmente queriam. E de fato, os três casais, eles se complementam, eles têm a mesma vibe. Então é muito mais fácil de você apoiar essa ideia. Ainda assim, esse filme ele tem o seu valor. Ele mostra o que vem depois do Felizes para Sempre, mostra que o amor também precisa de diálogo, que nem tudo, né, se resolve com um beijo no fim. Na verdade, nem teve beijo no fim, né, da Mulan e do Shang. Então sim, é diferente, é mais leve, é mais emocional, é mais centrado nos relacionamentos, mas isso não significa que é sem graça. Só é outra face da mesma história. E pode não ser a que todo mundo queria, mas talvez seja a que fazia sentido contar. Se você assistir com o coração aberto, talvez você veja um lado novo desses personagens e quem sabe até entenda melhor aquele final. De sequências da Disney, eu não acho que Mulan 2 seja um dos melhores. Pra mim, Cinderela 3, Uma Volta no Tempo, sempre vai ser uma das melhores, sem dúvida alguma, principalmente se tratando das princesas. Mas é um filme legal de assistir, sem tanto compromisso assim, e sem ficar tentando trazer a essência do primeiro filme pro segundo. Eu pelo menos gostei dele, só que claramente ele tem muitos erros. E um dos erros também que eu acho muito imperdoável que eu não citei é o problema de não ter mostrado o casamento da Mulan e o Shang, porque no final eles se casam, né? A gente só vê a Mulan e o Shang indo até o templo da família, o Shang conhecendo inclusive o Mushu e falando que ele iria ajuntar os ancestrais das famílias. E apenas isso, a gente não vê o casamento, a cerimônia. Eu acho que faltou pelo menos isso para dar um impacto maior, principalmente porque a gente não teve esse casal formado no primeiro filme. Então seria interessante pelo menos mostrar, sei lá, eles dançando, ela de vestido de noiva, algo assim desse tipo. Mas e você? O que você achou desse filme? Você já assistiu? Não assistiu? Comenta aí que eu quero saber. E olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre os filmes de animação. Seja curiosidades, teorias, origem de personagens e também análises como essa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative esse sininho. Se possível, hype esse vídeo, que isso faz com que eu cresça mais ainda na plataforma e traga mais conteúdos semelhantes a vocês. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. E então, até o próximo vídeo.